Olá, olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao CISC aqui comigo, professor Leandro Bortoleto, em Direito Administrativo. Vou corrigir com você agora aí as questões do concurso da Magistratura São Paulo, né? O concurso número 192 aí para juiz e juíza de direito. A joia? Então, direito administrativo. Vamos corrigir aí, ó. Tá aí, ó. Anota aí se você ainda não me acompanha aí nas redes, ó, @Prof. Bortoleto. Vai ser um prazer aí interagir com você, viu? Deixa eu colocar aqui a caneta para ir marcando para você aqui. Maravilha, ó. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguindo aqui. Primeira questão aí que nós temos, ó. Sobre os contratos, questão 86, aí essa daqui é a prova tipo 1, tá bom? Mas você vai acompanhando pelas questões. É uma correção mais rapidinha para você ver qual está correta ou não. Sobre os contratos de parceria público-privada, PPP, é correto afirmar, ó, letra A, os contratos de PPP são regidos pela eficiência. B, as entidades da administração pública indireta que desempenham um serviço público podem celebrar contrato de parceria público-privada na modalidade patrocinada, na qualidade de parceiro público. C, a modalidade patrocinada das parcerias público-privadas poderá ou não envolver contraprestação pecuniária do agente público ao parceiro privado, além da tarifa que é cobrada ao usuário. E letra D, a legislação de regência impõe à administração a responsabilidade pelos riscos relacionados a danos decorrentes de caso fortuito ou força maior. Então vamos lá, ó, o que você tem aí? Você vê que a resposta correta é a letra A. O gabarito deu como essa aqui, ó. Diz que os contratos de PPP são regidos pela eficiência. O que é que você tem em relação a isso, gente? Na verdade, a lei fala no artigo 4º que a PPP vai observar algumas diretrizes. E a primeira das diretrizes é a eficiência. Não é uma questão que estava muito clara, é uma questão que poderia gerar ambiguidade, porque fala regido, regência, não é? Mas assim, são diretrizes a serem observados, que é a eficiência. Então, a gente tem o princípio da eficiência. Então, essa foi a resposta dada aí pela banca e que é a correta, até porque nós não temos outras ali. Se você pegar, você vai ver que a letra B está errada. Por quê? Mas a lei fala que ela também se aplica às entidades de administração indireta. Mas sabe que a doutrina entende que não é possível fazer, porque ela não é a titular originária do serviço para ela fazer a delegação na modalidade patrocinada, né, ainda. Então, a Maria Silva de Pietro, por exemplo, até admite, olha, na concessão administrativa até posso entender possível. Então, por isso, errada aí. Se você pegar a letra C, fala que é o erro dela? Que ela fala que a concessão patrocinada aqui poderá ou não envolver contraprestação. Errada, né? É uma característica. Para ser concessão patrocinada, ela vai envolver adicionalmente a tarifa cobrada dos usuários, ela vai envolver aí a contraprestação pecuniária. E a letra D fala que a legislação impõe à administração a responsabilidade pelos riscos. Errado, lembro que o que a legislação fala é que haverá o compartilhamento dos riscos, ou seja, a repartição dos riscos, parceiro público e parceiro privado, não que a administração vai ser a responsável. A próxima questão aí, a questão número 87. Os tribunais de contas exercem função relevante no controle externo da administração pública. Considerando essa importante atribuição, pode-se afirmar, né, corretamente, consoante a doutrina majoritária e a posição pacificada dos tribunais superiores, que qual que foi a correta aí que o gabarito deu aí? Vamos lá. Ó, a resposta considerada correta foi a letra B de bola, que fala o quê? Ó, a multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado por danos causados ao erário municipal deve ser a este revertida, ainda que o controle e a atuação tenham sido realizados pelo Tribunal de Contas do Estado. Perfeito. Até, gente, eu falei desse específico. Quem assistiu a revisão turbo acertou essa questão, hein? Porque você vê lá que é isso aqui, ó, o tema 642, né? O tema 642 do STF,
que ele fala lá, são duas situações, ó. Quando então tem multa aplicada em razão de dano causado ao erário, é o ente, né, ó, o legitimado é o município prejudicado. Então, nesse caso de município e TCE, TCE é um órgão estadual, não é? A multa, quem sofreu o dano foi o município, é o município que tem legitimidade para juizar essa ação e não o Estado. A exceção é esse número 2, que fala que é multa simples aí, ó, multas simples, que são aquelas por descumprir normas de direito financeiro e tal, que aí nesse caso caberia ao próprio ente estadual aí ajuizar, tá joia? E aí você vê que essa letra A fala que inclusive para cargos em comissão, não, o Tribunal de Contas ele vai fazer o exame de legalidade dos atos de admissão, mas não de cargo em comissão. A OAB presta serviço público, então, ela não presta contas ao Tribunal de Contas pelo Supremo, ela não integra a administração indireta e fala que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Câmara Municipal, né? Essa aqui não tinha jeito de você marcar, né? Era bem absurda. Então, letra correta, letra B aí. Próxima questão aí, ó, com relação à acumulação remunerada de cargos públicos. É correto afirmar que. Então, aqui foi uma questão extremamente literal. Essa questão é uma questão, assim, bem tranquila, foi muito fácil, né, gente? Essa espero que você tenha acertado aí, para não te derrubar na média. Foi em cima do texto literal da Constituição. O que você lembra da acumulação? Você vai ver que a resposta dada aí pela banca é a resposta D de dado, que fala o quê? Você vê lá, voltar lá, ó, que é possível a acumulação de 2 cargos públicos privativos de profissionais da área de saúde, desde que as profissões sejam regulamentadas e haja compatibilidade de horários. Você lembra que a acumulação é isso, você tem que primeiro ver, tem compatibilidade de horários? Ok. Quais as possibilidades? 2 de professor ou 1 de professor com um técnico ou científico e 2 da área de saúde com profissão regulamentada, né? Por isso que as outras aí, nenhuma encaixa aí, né? Você vê que essa de assistente de administração não é um cargo técnico ou científico, né? Tá joia? Então, muito bem. A próxima questão aí que nós temos é a 89, sobre licitação, sistema de registro de preços. Sobre o sistema de registro de preços previsto na Lei 1433, pode-se afirmar corretamente que. Então, o que ele quer saber aqui? O que pode? Também essa questão, literalidade, né, da lei de licitações. Se você leu a lei, você poderia lembrar, às vezes poderia ficar em dúvida entre uma e outra aí, mas em cima da lei. Vamos lá, ó. Qual que é a resposta correta aí? Você vê que é a letra C, que está lá, ó, no artigo 82, fala que o edital de licitação para registro de preços vai dispor sobre o quê? A terceira hipótese, ó, a possibilidade de prever preços diferentes nesses casos aqui, ó, quando o objeto for realizado ou entregue em lugar diferente, em razão da forma e local de acondicionamento, né, onde guarda, quando admitida cotação variável, em razão do tamanho do lote, e por outros motivos justificados aí. Então, você vê que essa daí, ó, fica, não é? Aqui a dos preços diferentes, a letra C aqui, ó. O edital de licitação poderá, copiado igualzinho da lei, prever, em casos específicos, ele não quis saber se você sabia quais eram os casos, mas só se podia ou não. Sim, pode pôr preço diferente para o mesmo item a ser adquiridos, né? E essas outras aí, você vai ver que a letra A está errada porque fala que a adesão de um órgão público a ata do sistema de registro de preço aí de outros não sofre limitação quanto ao quantitativo. E se você pegar aqui, ó, você vai ver que o artigo 86, eu pus aqui para você, ó, parágrafo 4º, fala que as aquisições ou contratações, parágrafo 2º,
não podem exceder a 50% da quantidade dos itens, da quantidade geral dos itens. E o parágrafo 5º fala ainda que o quantitativo na adesão à ata de registro, né, não pode exceder a totalidade no que? O dobro de cada item. Tá joia? E aí você vê a outra lá, a B, fala que a administração pode aderir à ata de registro de preço. Não pode. A administração federal, ela não pode aderir à ata de órgão estadual. Tá aqui, ó, parágrafo 8º do artigo 86. Vedado a órgãos e entidades da administração federal a adesão à ata de registro de preços gerenciadas por órgão estadual ou distrital. E a D fala que o órgão que gerenciou, ele é obrigado a contratar. O registro de preço não obriga a nada, né, gente? O registro de preços, você vê que fala expressamente aqui, ó, no artigo 83, que a existência do registro de preços, ela implica o compromisso de fornecer o bem, ó, o compromisso de fornecimento. Mas não, aqui, ó, nesse ponto, ó, não obrigará a administração a contratar, porque ela pode, às vezes, fazer uma licitação específica se ela fizer aí a motivação. Por isso que, realmente, a alternativa correta é a letra C aí. A próxima, 90, controle dos atos das agências reguladoras. É correto afirmar o quê? Nessa daqui, qual foi a questão dada como alternativa pela banca? Né? A alternativa correta, a alternativa D de dado. Se você pegar aí a alternativa D de dado, que fala o quê? Ó? O controle feito pelo Poder Judiciário não deve adentrar ao mérito técnico regulador. Perfeito, porque você sabe que as agências reguladoras, uma das características delas é que ela tem autonomia, não é? O que elas têm? A agência reguladora, ela tem autonomia decisória e também normativa, mas ela pode legislar? Obviamente que não. Ela, por conta do poder regulamentar, o poder normativo que ela tem, é um poder normativo mais amplo, que alguns autores chamam que deriva da deslegalização, delegificação, ou seja, no bloco normativo da lei, o legislador propositadamente abre um buraco e fala, ó, isso aqui será disciplinado lá pela agência reguladora, né? Ou seja, ela que vai disciplinar isso nos aspectos técnicos. É uma delegação legislativa de natureza técnica, então ela vai poder inovar ali no ordenamento sobre os aspectos técnicos. E quando o judiciário faz o controle, se diz que existe aquele princípio da deferência a essas decisões das agências reguladoras. Então o judiciário ele vai controlar a legalidade, não o aspecto, o mérito do que a parte técnica do que foi regulamentado aí, né? E se você voltar, ver que a letra A fala que o controle das agências pelo Poder Executivo vai pela indicação dos dirigentes, aqui, ó, que não tem mandato fixo. Tem sim. É uma das características dessa autonomia diferenciada ter um mandato fixo, por isso diminui o controle político feito pelo chefe do Executivo. A inexistência de ouvidoria é errado, né, gente? Existe ouvidoria. A inexistência de previsão legal de consulta antes errado também. A lei prevê, né, a realização de consulta. Então, realmente, a letra D de dado. A próxima aí é a questão número 91. Sobre a declaração de bem de interesse público, que dá início ao procedimento de desapropriação, é correto afirmar que... Então você se lembra rapidamente que no processo de desapropriação tem duas fases, a fase declaratória e a fase, né, executória ali. E na fase declaratória vai ser feito o início ali, se dá com a prática do ato que declara que determinado bem ele interessa para ser desapropriado ali no futuro.
Pode ser por utilidade pública, necessidade pública ou por interesse social. E esse ato que declara que aquele imóvel, aquele bem, né, é de interesse público ali, ele é normalmente feito pelo chefe do Poder Executivo, então é por meio de decreto, que a gente chama de decreto expropriatório. Mas o Decreto-Lei 3365 também prevê que o Legislativo pode tomar a iniciativa, ou seja, ele pode declarar um determinado bem como de interesse público para fins de desapropriação, e aí o Poder Executivo que toma as medidas para, né, tornar isso possível, ou seja, ele que vai tomar as medidas concretas. E quando o Legislativo faz isso, ele não está legislando na acepção da palavra, ele não está fazendo uma norma geral, abstrata, ao contrário, fazendo aquele ato que ele está praticando é específico, concreto. Por isso que fala que é uma lei de efeito concreto. Na verdade, ela é uma lei formalmente, mas tem natureza de ato administrativo. Por isso aí que você vê que a resposta correta aqui, ó, é a letra A. Ou seja, ó, a declaração de bem de interesse público pode ser realizada pelo Poder Executivo, que é a regra, por meio do decreto, ou pelo Poder Legislativo, por meio de lei de efeito concreto. Né? A B está errada porque o Estado pode desapropriar bem do município, como a União pode desapropriar bem do Estado e do município, que não poderia ser o inverso, o município desapropriar bem do Estado. A C, o decreto não autoriza um dos efeitos, óbvio que está errado, um dos efeitos do decreto expropriatório é autorizar o ingresso para que o poder público possa fazer as inspeções, levantamento e tudo mais. Se houver excesso, ele vai indenizar, óbvio, mas ele tem o direito a fazer isso. E a letra D fala que o decreto expropriatório vai caducar em 3 anos, né? Sabe que não, que é o prazo de caducidade, né? Que isso aqui está errado, não é prazo de 3 anos, tá joia? Então a letra A, errada. A 92, próxima aí, ó. Sobre a ação popular. A ação popular de previsão constitucional tem como escopo o controle pelo particular dos atos lesivos da administração em face de interesses protegidos pela Constituição. De acordo com a doutrina majoritária, a posição sedimentada dos tribunais superiores, o que você pode falar sobre a ação popular? Vamos lá, ó, a alternativa aí correta é a letra C, não é? Por que que a letra é C? Olha aqui o que fala o artigo 6º. A ação popular, ela vai ser proposta contra quem? Ela vai ser proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades, no artigo 1º, né? Ou seja, ele vai entrar contra a pessoa jurídica ali, então o município, o estado, né, por exemplo. E também, você vê que põe aqui, ó, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, né? Ou que por omissão deu oportunidade à lesão. Então aqui você quer reparar uma lesão aos princípios da administração, ao patrimônio público, no sentido imaterial, inclusive. E aqui o que você tem é que você vai ter que entrar contra a autoridade que autorizou aquilo, ou que foi omissa, e também contra a pessoa jurídica. Então, foi o prefeito, vai estar contra o prefeito, contra o município. Então, por isso que você vê lá na alternativa C, aqui, ó, que a pessoa jurídica de direito público, ela é litisconsorte passiva necessária, né? Porque ela vai ser colocada no polo passivo junto com a autoridade. E isso aqui você vê, e ela pode contestar a ação, atuar ao lado do autor ou deixar de responder. Porque imagine, pode ser o prefeito que fez da gestão anterior, a gestão atual, realmente houve lesão ao patrimônio público. O município é parte porque ele é obrigado a ser parte passiva aqui, não é? Mas quem causou foi ali o prefeito. Então o município ele não é obrigado a fazer a defesa, né, ali, contestar a ação. E isso está ali, ó. Você vê que está
na lei aí, né, coloca esse ponto em específico aí. Acho que eu não coloquei ele aqui no slide para você, mas essa que é a ideia que você tem que lembrar. Por quê? Ele pode ter interesse realmente porque ele foi o lesado. Então ele tem essas opções aí. Ou ele contesta a ação, ou, né, ele atua junto com o autor da ação popular, ou ele deixa de responder. Tá joia? Então tá perfeito aí. Por que que tá errada a letra A? Fala que é necessária a prova de prejuízo material. Errado, né, gente? Errado. Pode ser, né? Você sabe que isso, inclusive, tem aqui, ó, tema 836 do Supremo Tribunal Federal. Não é condição, ó, não é condição para o cabimento da ação popular fazer o quê, gente? Não é condição demonstrar prejuízo material. Então não é condição. Por isso, errada a alternativa A. Aqui. A B, então, é necessária. Não é necessária essa prova. A B, o Ministério Público, ele poderá assumir várias posições na ação, inclusive a defesa do ato impugnado. Errado. Isso aqui está expresso, ó. Se você pegar aqui, está expresso no artigo 6º, parágrafo 4º, ó. O Ministério Público acompanhará a ação, cabendo-lhe apressar a produção da prova, promover a responsabilidade, sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado. E a letra D fala que, se julgar procedente o pedido, vai ter duplo grau de jurisdição, né? Não, quando julga procedente, não, estão errada A, B, A, D, aí, por quê? Está aqui, ó, artigo 19, que a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação está sujeita ao duplo grau. Então, carência ou improcedência, não pela procedência. Por isso, realmente a alternativa correta é a C. A próxima aí. No que se refere à arbitragem na administração pública, é correto afirmar, considerando a posição majoritária da doutrina, que, então, sobre a arbitragem, gente, qual que era a resposta correta aí? Resposta correta, letra B de bola. Fala no artigo 1º da lei que fala, ó, a administração pública poderá utilizar-se da arbitragem para o quê? Para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Por isso aí que a alternativa correta é a letra B, ó. Somente pode haver estipulação de cláusula compromissória. A cláusula compromissória é aquela cláusula que se compromete a levar aquela discussão, se tiver a solução por meio da arbitragem. Então, se ela só pode fazer quando tem direitos disponíveis, somente ela vai poder assumir o compromisso quando se for direito patrimonial disponível. Por isso, correta. Aí você vê que a A fala que a administração pode escolher livremente se o procedimento será sigiloso ou respeitará, mas isso de maneira nenhuma, né, gente? Ela não pode escolher livremente. C, pode ser convencionado que a arbitragem se faça por ordenamento jurídico e por equidade. Não, a arbitragem da administração, ela vai ser sempre, gente, ó, cadê? Ela é sempre de direito. E o princípio da publicidade, que é aquela lá que falava que ela podia escolher o sigilo lá, né? A letra A. Por isso que errada também. Então, C, errada. E a letra D, que vai contratar o árbitro por licitação, não, né, gente? A escolha do árbitro se dá de acordo lá com a lei de arbitragem, as câmaras de arbitragem, né? Não entra esse ponto aqui. Maravilha? Beleza, pessoal? Então, ó, essas foram aí, né, as questões que caíram no concurso da prova da magistratura. Espero que você tenha acertado várias aí, torcendo por você, e te encontro aí também aí, né, na etapa da segunda fase aqui no CEISC. Vai lá, ficou com alguma dúvida, quer dar um feedback, @Prof. Bortoleto. Tá joia? Siga firme aí. Ótimos estudos. Tchau, tchau.